A paz do Senhor, que bom! Estamos aqui juntamente com vocês para mais uma pré-aula e hoje é a lição de número 2, Salomão, o rei mais sábio. Vamos orar, queridos? Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio, por estarmos aqui, Senhor, com vida, saúde, por estarmos juntos novamente para mais uma aula da Escola Dominical, um resumo desta aula. Venha nos dar graça, sabedoria, unção, capacidade, Senhor, para transmitir aos alunos, Senhor, a tua verdade, a tua palavra que purifica e santifica, alegra e renova, salva e transforma. Cuida de cada um dos nossos alunos, as famílias deles, cada um que está aqui juntamente conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos falando nesse trimestre sobre os reis de Israel. Alguns deles, porque me parece que foram 43 reis, e a nossa revista, o trimestre, tem 13 lições. Então vamos falar de 13 reis em Israel. Na semana passada falamos de Davi, o rei Davi. Então, professor, aproveita, leva a coroa, deixa os alunos colocarem, pode fazer uma coroinha para cada um deles, porque é reis e mais reis durante todo esse trimestre. Por isso se chama Livro de Reis, Primeira Reis e Segunda Reis. O cetro também, que o rei usava, símbolo de dignidade, soberania. E o que você tiver aí para representar o rei nesta aula. Bom estarmos juntamente com vocês, uma alegria muito grande, um prazer. Você que está sempre conosco, vocês que estão iniciando, tem se inscrito, deixado seu like, comentado. Que Deus abençoe, professores, grandemente as suas vidas. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço na paz do Senhor. E hoje estamos falando de Salomão. Diz-nos o dicionário Wycliffe que Salomão aparece 300 vezes no Antigo Testamento, o nome Salomão, e 12 vezes no Novo Testamento. Salomão foi o terceiro rei de Israel, porque o primeiro foi Saul. O seu reinado foi curto, foi rejeitado pelo Senhor. Davi foi ungido em seu lugar. E Davi demorou um pouco a reinar, teve toda aquela transtorno que nós falamos na lição passada, mas sobe ao trono e reina 40 anos. Um rei segundo o coração de Deus. E hoje o seu filho, quando Davi já está cansado, já está avançado em idade, ele deixa no trono seu filho Salomão. É o filho que ele teve com Betseba, o segundo filho, porque o primeiro morreu, bebezinho, bem novinho. E Salomão, então, fica no trono, é aclamado ou proclamado rei de Israel em lugar de seu pai. E ele decide, ele quer fazer como seu pai, andar nos estatutos, nos mandamentos, obedecer, assim como seu pai tinha feito, que era o rei Davi. E nós vemos que essa história é muito bonita, a história de Salomão. Davi foi um rei que tinha desejo de construir um templo ao Senhor. Mas o Senhor não lhe permite isso, talvez porque as suas mãos eram manchadas de sangue pela guerra, as batalhas, mas Deus dá essa autonomia para Salomão. Mas Davi já abre ali o caminho para isso. Ele começa a abrir esse caminho,
né, ele começa a adquirir algum material, já deixar esse caminho aberto. E quando Salomão vem, vai ter tudo isso, né, vai concretizar essa obra, nós estaremos vendo daqui para frente um pouquinho. Mas o certo é que Salomão, assim que ele é proclamado rei, se assenta no trono, ele oferece sacrifício ao Senhor. No altar, ele oferece sacrifício, ele leva o povo a oferecer sacrifício juntamente com ele. E ali, naquele lugar, à noite, ao dormir, ele tem um sonho. O Senhor aparece para ele em sonhos e diz para ele: Salomão, pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Tchan, 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 tchan. Já imaginou se fosse eu ou você? O que será que a gente pediria? Se Jesus apareceu, Deus aparecer para a gente em sonho e dizer: pede-me o que tu queres e eu lhe darei. Salomão pede ao Senhor algo muito especial. Ele então diz: Senhor, dai-me um coração entendido, um coração sábio, porque Salomão ainda era muito jovem, muito novo, quando ele sobe ao trono. Então ele diz: dai-me um coração sábio, um coração entendido, para que eu possa entrar e sair diante desta grande multidão, porque o povo era muito numeroso naquele reino de Israel. E ele pede isso a Deus. E Deus se agrada do pedido de Salomão. E diz para ele, dá para ler aí, queridos? Às vezes a claridade não deixa vocês lerem direito. Olha, vou tentar pôr mais aqui. Deu para ver? Sabedoria. Foi isso que Salomão pediu ao Senhor. E o nosso querido Tiago, né, apóstolo Tiago, escreveu lá na sua carta, no capítulo 1 e versículo 5, me parece, dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele lhe dará liberadamente ou literalmente. O Senhor dá sabedoria. E assim o Senhor deu para Salomão. Se tornou um rei muito sábio, um rei cheio da presença do Senhor e de sabedoria. E o Senhor ainda deu mais. Diz para Salomão: por que não me pediste riquezas, dias prolongados sobre essa terra? Eu lhe darei. E deu para Salomão riqueza, deu abundâncias de dia, deu reino próspero e abençoado, até o ponto da rainha de Sabá, que era rainha de um reino longínquo, talvez de Israel, mas que ouve dizer, a fama de Salomão corria por todas as partes, e ela veio visitar Salomão, e ela diz, quando ela vê toda aquela grandeza, Salomão mostra para ela, e ela diz: não me contaram nem a metade da glória e do reino de Salomão. E ele então quer ser como seu pai, obedecer os mandamentos. E aí ele começa então a cuidar daquele povo, reinar sobre aquele povo. E o primeiro problema, a primeira situação que chega para Salomão, porque Salomão era um rei que atendia o povo, que parava para ouvir o povo, que dava atenção. Duas mães chegam até a presença de Salomão, é conduzida até ali, né? Com certeza ele autoriza, e elas chegam porque ele queria ouvir aquela situação. Era um problema difícil. E ali chega aquelas duas mães com uma criança, com um bebê. E elas então começam a discutir e dialogar diante do rei. E uma dizia assim:
Este é o meu filho, o vivo. Certamente o morto é o seu vivo, é o seu filho. E a outra, não, o meu filho é o vivo, o seu que é o morto. E ficavam repetindo isso diante de Salomão o tempo todo. Olha que gracinha, gente. Crianças, que bom ter vocês aí conosco. Queridos tios, tias, professores. É uma felicidade nossa ter vocês, abençoados de Deus. E aí o que acontece? Salomão ouve aquela discussão o tempo todo, não, o filho é meu, o filho é seu, o filho é meu, o morto que é o seu. E aí ele então diz que era para trazer-lhe uma espada. E ele diz então, vamos dividir a criança ao meio, isso. Vamos dividir a criança ao meio? Aí a gente dá a metade para uma, a metade para outra. Aqui no nosso Explorando as Escrituras, professor, está dizendo que Salomão pediu para um soldado, soldado fazer isso. Pega a espada e parte a criança no meio, dá a metade para uma mãe, a metade para outra, que aí a gente resolve o problema. Mas nesse momento, a verdadeira mãe chora e suplica e intercede diante do rei Salomão e diz: rei, não faça isso, não mata o meu filho, eu prefiro o meu filho vivo nos braços de outra pessoa do que o meu filho morto nos meus braços. Essa mãe chora, essa mãe intercede. Agora a outra diz, nem para mim, nem para você. Divide-o. E então Salomão só ameaçou a dividir a criança, né? Foi só uma ameaça que ele fez. E aquela mãe que intercede, ele então diz, pega a criança e dá para essa que intercedeu, porque só uma verdadeira mãe intercede para que um filho não seja morto, não seja destruído. E assim ela teve o seu filho novamente nos seus braços, alegre e feliz. E a outra saiu naquela situação, porque não era a verdadeira mãe. E essa história corre para todo o reino e todo mundo fica admirado, de boca aberta. Puxa, que rei sábio! Mas foi isso que ele pediu para o Senhor, sabedoria. Queridos tios, tias, professores e professoras, que possamos pedir, mais do que nunca, sabedoria para conduzir os nossos alunos. Aí na conversa, o professor da nossa lição está dizendo que o Senhor nos dá sabedoria para conduzir esses pequenos alunos, vidas preciosas, almas sedentas da palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E tudo que vocês fazem para o Senhor jamais vai ser vão. Tem uma recompensa. Então faça com dedicação, com amor, com sabedoria que vem lá do alto, que ele manda para nós. Então Salomão, com esse coração sábio, ele continua reinando, o tempo vai passando e ele servindo ao Senhor e ensinando esse povo a estar diante desse Deus maravilhoso, a oferecer sacrifícios no altar ao Senhor. E ele então constrói o templo. Que coisa maravilhosa, que coisa magnífica foi a construção daquele reino. Demorou 7 anos e meio para ficar pronta, mas foi uma obra inédita, magnífica,
Não sei se vocês vão conseguir ver diante da claridade, mas esse foi o Templo de Salomão. Olha só que coisa linda. Eu tirei também na versão infantil, olha, tipo desenho, colorido. Isso tudo, professores, a gente pode estar tirando, vocês podem também na internet, no Google, você escreve lá Templo de Salomão, imagens, aí vai aparecer essas imagens. Ou se você quiser dar um para cada aluno sem colorir, você escreve lá Templo de Salomão, desenho para pintar. Aí vai sair ele só o desenho e as crianças podem estar pintando. Foi Deus usando Salomão para a construção desse lindo templo. E quando Salomão vai consagrar, foi uma festa muito linda, foi algo que reuniu todo o reinado, todo o povo de Israel, o livro de Deus, os mandamentos estavam ali diante deles, a palavra do Senhor para ser ensinada, ser lida pelos escribas e a arca da aliança. Salomão teve o cuidado de fazer como seu pai, levar para o templo. Era muito lindo, gente, era muito luxuoso, era construído de ouro, foi construído o templo, e ali Salomão leva a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do concerto, e coloca ali no templo, e foi uma inauguração muito linda, um culto de alguns dias, que nos diz aqui que eles celebravam, porque aqui em 2 Crônicas, eu já estou lendo em Crônicas, capítulo 7, versículo 9 diz, e ao dia 8º celebravam o dia de restrição, porque 7 dias comemoraram ou celebraram a consagração do altar, desse templo maravilhoso. Mas levou mais dias pelo visto, porque diz assim, e no dia 23º do 7º mês, o rei deixou o povo ir para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo de Israel. E no versículo 14, o Senhor diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Ensinemos, professores, os nossos alunos a orar, que em cada aula você deixa um deles orar, buscar o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e eles venham aprender a orar, porque o Senhor está pronto a nos ouvir. O Senhor ouve na inauguração daquele templo, a glória de Deus desce naquele lugar, eles sentem a presença do Senhor. No Memorizando nos diz, feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Provérbios 3:13. Salomão escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Foi um homem muito sábio, usado por Deus, grandemente cheio da graça e da bondade do Senhor. E houve momento na vida de Salomão de dificuldades também, de falhas, homem como nós, ser humano como nós. E ao final da sua vida, nos diz que aquele coração entendido de Salomão acaba por ser ou por ficar um coração dividido. Talvez um pouco dividido, porque as mulheres com que ele casou e trouxe para o reino, traziam o que? Os seus deuses. Aí começou a ter altares de muitos deuses. Que Deus tenha, a misericórdia de nós, para que nós possamos aprender com Salomão,
cada dia a fidelidade e um coração sábio, cheio da bondade e da misericórdia do Senhor. Queridos professores, que Deus vos abençoe, que vocês tenham aí uma ótima aula, cheia da graça e da bondade e da misericórdia do Senhor, juntamente com seus queridos e amados alunos. Deus vos abençoe.